Isso, agora estou gravando. Vai. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. João 1:7. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, pré-julgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde queremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência e reconheceremos que, situado nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo. Nesse momento que entramos em comunhão com o Alto Senhor, nós só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar as cartas de Paulo. Esse apóstolo que nos deixou ensinamentos abençoados e levados, que até hoje, Senhor, servem de base para a nossa conduta cristã. Que possamos, Senhor, caminhar na luz do Cristo, cultivar a tolerância, o perdão, e assim conseguirmos exercer, Senhor, a verdadeira caridade. Que o teu amor, a tua luz, possa consolar os irmãos em sofrimento e que a dor se transforme em aprendizado, aceitando o sofrimento com resignação. Fortaleça-nos, Senhor, na fé. Ilumina-nos, Senhor, os nossos passos. E abençoe os nossos propósitos, Senhor, de nos melhorarmos a cada dia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Marília. E vamos para mais um estudo. É o terceiro estudo nosso da primeira carta aos Coríntios. E na minha marcação aqui, eu perdia. A gente parou no versículo 11, 21. A gente ia começar com 21 Vamos hoje. começar o 21. Tá, então tá ótimo. 21. Ok. Então, assim, recapitulando um pouco, né? Nós falamos semana passada do sistema de patronato, Paulo falando lá
da Cloé, e ele colocando o partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, né? Mas todos têm que ser de Cristo, e o Cristo não se dividiu, né? Ele não nomeou ninguém com exclusividade para falar em nome dele, e se ele não nomeou ninguém com exclusividade, todos aqueles que receberem a palavra podem falar dele, tá? Mas nós temos que seguir o Cristo. Aí ele entra aí no versículo 17, né? Ele fala do batismo. O batismo não é o batismo que ele está falando de água, né? Mas o batismo daquele do arrependimento, né? Ele não batizou, mas ele foi anunciar o evangelho. Ele se utiliza aqui no versículo 19 e 20, vamos dizer assim, de duas falas aí do Antigo Testamento, tá? E agora a gente entra aí no 21. Vamos ler aqui. Cadê? Gente, aqui. Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca da sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos parar aqui, até o 24. Então, ele continua trabalhando no contexto da sabedoria. Então, o que a gente pode destrinchar aqui de ensinamento? O mundo, pela sua sabedoria, não reconhece a sabedoria de Deus. Tá? Essa sabedoria nossa, essa sabedoria mundana, essa sabedoria hedonista, ela não reconhece a sabedoria de Deus. É isso aí. Né? Que, aliás, serve até de obstáculos para aqueles que querem chegar a Deus. Tá? Inclusive, essa é a proposta da falange do caos, né? Da falange da confusão. A proposta é criar obstáculos, a proposta é confundir, a proposta é iludir, a proposta é desviar. Então, assim, se você for olhar dentro da programação de uma falange do caos, da falange que quer enlouquecer a massa, eles estão no planejamento deles. Né? Enlouquecer, né? Fazer com que a sociedade mais necessite do caos, mais necessite da dor, mais necessite do escândalo. Né? Que cada dia surge, cada hora surge um diferente. Uma perturbação maior, alguém surge arrastando multidões. Né? Então, o Paulo contrapõe as sabedorias. Tá? Ele coloca aqui. Né? Até se a gente pensar assim, vamos brincar aqui de pensar. Se Jesus hoje encarnasse, como que ele seria recebido? Se ele começasse a pronunciar o Evangelho, o Sermão do Monte, como que a gente ouviria ele? Será que ele teria seguidores ou teria haters? Né? É uma questão a ser pensada para você ver como que a gente está louco. Como que a gente, na verdade, Paulo fala aqui do item sabedoria, né? Mas a gente podia colocar até inteligência, porque, assim, no meu ponto de vista, a sabedoria é algo muito mais prazeroso, né? É igual a inteligência, né? A modernidade, tudo isso aí. Trouxe para nós muita facilidade, mas não trouxe sabedoria. Ela não traz discernimento, ela não traz vivência para você. Ela trouxe facilidade, mas ela não traz sabedoria. Tá? Então aqui, respeitando o linguajar de Paulo que colocou sabedoria, tudo bem. Né? Essas sabedorias loucas de hoje em dia não saberiam receber e discernir quem é ou não do Cristo. Né? Tanto é que ele no versículo 21, ele vai colocar assim, ó, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Ou seja, no meio
de toda essa loucura, existem aqueles que ficam assustados, se sensibilizam, refletem e falam assim, não, aquilo está errado. Não, aquilo aí isso aí, não, isso aí está errado, eu acho que eu não vou fazer mais isso, não, isso aí, entendeu? Tanto que ele falou assim, pela loucura da pregação. Ou seja, nossa, que aquele cara está pregando, está falando, né? Aí de repente você começa a falar assim, não, mas está fazendo sentido isso aí. Não, eu estou começando a acreditar no que ele fala. Isso aí, então, você está vendo como que Paulo coloca num contexto que ele utiliza até essa loucura para poder convencer, mas não é uma loucura louca, não. Essa é a loucura daqueles que acham que é loucura, mas na verdade é sabedoria. E eles conseguem entender, né? Porque é preciso um olhar além, né, dos fatos. É isso? Quando ele fala aí do Cristo crucificado, porque eu estou lendo uma notinha lá da BJ, a letra L, né, que vai falar que para os judeus e gregos a cruz seria uma derrota. Sim, né? sim. E o Paulo coloca Jesus crucificado como uma vitória. Sim, porque né? ele conseguiu entender essa sabedoria dele. Ele foi além, ele conseguiu entender a ressurreição, Sim. o fenômeno, a importância da ressurreição. Sim, é isso aí. Né? Quando ele vem colocar aqui no versículo 22, quer ver? Eu vou adentrar nisso que você falou, mas do versículo 23. Olha só, o versículo 22. Os judeus pedem sinais. Que sinais que os judeus pedem, gente? Exercício agora. Qual que é o sinal do judeu? Primeiro que eles estavam esperando o Messias real, né? Sim. Um manto, com poder, guerreiro. Isso aí. Né? Oi, Maria? Eles principalmente cultuam o poder, né? Isso, eles queriam um Messias para resolver os problemas políticos dele. Resolver os problemas nacionalistas dele. Então ele pede sinal, o judeu pede sinal. Eu falei, cadê o sinal? Quero ver, cadê o Messias? Né? E os gregos andam em busca da sabedoria. Né? A teoria, a filosofia, aquela coisa retórica, né? Aquela coisa bacana. Né? Então, assim, cada um está procurando alguma coisa. Mas esse alguma coisa não faz sentido. Né? Na verdade, como hoje, né? Cada religião busca um Cristo conforme Deus, né? Seus problemas, suas ambições, etc. Então, os judeus, a cruz para os judeus, o Messias na cruz para os judeus é um escândalo. Como que pode vir um nazareno, não tinha nenhuma linhagem, e foi morto entre dois ladrões, ser o Messias? Como que pode isso? Então, para eles, isso não faz sentido. Para eles, morrer na cruz, e na época, né, a gente já falou isso semana passada, era a pior das execuções. Então, quando eles observam o Jesus morto na cruz entre dois ladrões, falam assim, de jeito nenhum esse é o Messias. Não pode. Não pode. Né? Sendo que Isaías, o profeta que eles gostam de citar tanto, falava do Messias sofredor. Isaías falou que o Messias seria, como que ele fala? Agora eu esqueci o linguajar que o Isaías utilizou. Seria suspenso no madeireiro. Isaías falou isso. Mas Isaías fala, inclusive, se você pegar aqui na BJ, eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas existe a parte lá do Messias sofredor. Isaías é claro nisso. Aí é igual a Joelma está falando. Né? A gente está olhando, mas a gente não quer ver. Eu olho só aquilo que faz sentido para mim. Aquilo que eu não quero, eu deixo de lado. Tá? Então, assim, no conceito judaico, Jesus era a pedra de escândalo. Jesus crucificado era a pedra de escândalo. Não posso aceitar ele. Não posso. Né? Então, assim, inclusive, assim, aqueles que queriam aceitar Jesus como o Messias, né, eles
quando olhavam assim, ele foi crucificado, isso é um obstáculo. Mas aí precisava o quê? Entender toda uma mensagem. Foi que quando Estevão soube do Messias, para ele não precisou mais nenhuma explicação. O Messias veio, morreu assim, 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 deixou essa lição, curou. Para ele aceitou sem ter visto Jesus. Jesus tinha acabado de desencarnar. Ele aceitou sem ter visto Jesus. E foi aquela aceitação assim, de crer e de saber, de gerar sabedoria. Né? Então, assim, a gente pensando agora como espíritas, né? Como que os judeus pensam no Messias para poder dominar o mundo? Se esse Messias ele é o governador do planeta. Estou falando com pensamento espírita. Tá? Como que eu vou pensar num Messias que vai elevar a minha nação, que vai me tirar todos os problemas, se esse Messias ele é o governador de todo o planeta, ele é um Cristo? É um Messias muito material que eu estou pensando. É um Messias muito material que eu estou pensando. Resolver o problema de uma nação, de um povo, né? Interessante é que eu tirei uma frase, um texto lá do Paulo Estevão, onde o Paulo ele coloca assim, o texto fala das duas classes de homens que Paulo encontrou. Ele fala assim, há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. Olha só o que Paulo fala. A primeira é a que vive em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Olha a ciência da terra. Os homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, ao meu ver, os mais felizes. Resumindo, são os soberbos. São os cultos, inteligentes. Os que se acham, né? Se acham, isso. Né? Fechou a primeira. Aí Paulo continua aqui, A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificando-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Olha que coisa puxada, gente. Tem um patrimônio precioso que é o passado deles. Abraão, Davi, Salomão, José, Moisés, todo mundo, decálogo, sai do Egito, e fé, e constrói, mas eles não conseguem compreender a fé sem ter uma luta religiosa. Né? Então eles... domínio, né? O domínio, gente, é só você ver a guerra que está acontecendo agora. Né? Sem colocar motivo para um e sem deixar o motivo para o outro. Os dois estão errados, sempre estiveram errados. Né? Então, assim, aonde sai o diálogo, entra a dissensão. Mas esse é o nosso nível agora. E a gente... Sidney, é interessante que essa leitura aí que você fez do Paulo Estevão, como é que cola direitinho aqui nessa reflexão do Paulo, né? Sim. É perfeito, assim, porque é isso tudo que está falando, dos gregos, né? Da prepotência, do tipo de pensamento dos judeus, pelo desejo de domínio, de serem sempre os maiorais em termos assim, de dominar as outras nações, né? Por isso que o público de Jesus eram os simples. Porque eles não tinham esses penduricalhos de soberba, de inteligência, de ciência, disso, daquilo, de fazer, sabe? Não tinham esses penduricalhos. Então ele veio para os simples e para os humildes. Os simples podiam dar o coração a ele, né? Sem problema nenhum. Se deixar, por quê? Para eles abrirem mão, para esse público aqui abrir mão e seguir Jesus, é igual o mancebo rico. Né? Segue-me.
Ah, não, mestre, deixa eu correr de biga lá, que eu estou precisando, que né, a raça judaica precisa correr com os árabes. Ele não abriu mão da juventude, não abriu mão da riqueza dele. Né? Isso aí é uma história que conta a Amélia Rodrigues, tá, gente? A continuação da história do mancebo rico. O 23 tem Emmanuel, tá, gente? Alguém captou o Emmanuel aí? Sobre o Cristo crucificado, né? É o Vinha de Luz, capítulo 7, chamado Aos Discípulos. O aprendizado fiel do discípulo. Alguém quer comentar alguma coisa? Marília? Tuca? Eu não li essa mensagem, Cid. Ok. Então, registrem aí. O que eu vi aqui foi que está falando assim da atuação, né? Do exemplo que é dado pelos discípulos do Cristo na atualidade, né? Então, eles pregam, segundo os princípios, uma filosofia de renúncia, de bondade, e isso aí ele diz o seguinte, que os aprendizes, na terra que os aprendizes do Cristo são expoentes de uma filosofia edificante, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Ou seja, né? É a renúncia em prol da bondade, do amor, Sim. da caridade. Sim. Eu marquei aqui um parágrafo um pouquinho mais abaixo, que exatamente o que vocês estavam falando aí, que os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Quer dizer, continuamos ainda com as mesmas dificuldades, né? Muito bom. Prossigamos aí. Vamos para o versículo 25, onde a gente parou. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa foi uma figura de linguagem muito inteligente que Paulo utilizou, um símbolo, né? As declarações aqui, as expressões, elas são bem ousadas. Bem usadas. Né? O que pareceria ser uma loucura por parte de Deus é mais sábio que os homens. E o que é a fraqueza de Deus é mais forte que a gente. Né? Então, assim, a loucura de Deus, se é que existe a loucura de Deus, né, gente? Isso aqui é uma figura de linguagem, por favor, tá? Por isso que eu falei, é figura de linguagem, é um símbolo que Paulo está utilizando. Tá? Então, assim, essa loucura de Deus, ela consegue realizar muito mais que a nossa sabedoria humana. Todos nós juntos. Né? Então, seria o que nós achamos que é loucura. Você quer ver o que a gente acha, às vezes, o que é a loucura? Quando a gente está numa prova, ou numa expiação, passando na vida, alguma coisa, e aí a gente termina, passa, daqui a pouco vem outro obstáculo, e daqui a pouco vem outro. Às vezes você não para e pensa assim, esse Deus deve estar louco, não está não? Não é isso, é a loucura de Deus. A gente não consegue ver o encadeamento, né? Porque está tudo relacionado. Isso, que quando a gente fala assim, Deus deve estar louco, né? Essa loucura é a sapiência de Deus. E até para a gente tentar ver se ameniza alguma coisa, a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo. Ele escreve certo. Mas que bom que você lembrou isso, Maria, porque esse dizer
que é um jargão muito popular, isso é o que Paulo acabou de falar disso. Isso é como se estivesse interpretando a loucura de Deus dentro da nossa inteligência. Que a nossa inteligência ela é tão torta que a gente acha que Deus está escrevendo errado. E, na verdade, Deus nem escreve. Quem escreve é Jesus mesmo. Entendeu? Você vê como que é. É uma Ele não frase... alcança, né? É uma frase assim, muito marcante. E muito atual. Né? Então, se você... Né, tem alguns comentaristas que eu gostei deles, eles comentaram esse versículo que eu pude ler, eles falaram o seguinte: se você tiver uma ilusão de pensar que a mente de Deus é uma insensatez e que Jesus veio dentro dessa insensatez, toda essa insensatez somada, ela é mais forte que a gente. Porque a mensagem do Cristo, ela não é loucura. Se você chegar a pensar que tudo isso é uma insensatez, é uma ilusão, a mensagem do Cristo, ela não entra dentro disso aí. Ela é pura. Eles pensarem assim é que é uma loucura. Então, entendeu? Você vê como É um escândalo. o símbolo do Paulo foi tão forte, foi tão usado aqui, né? Foi tão sabedor. Né? Tipo assim, tudo que Deus faz, né? É a música, não sei se é do Djavan, do Jorge Vercillo, tudo que Deus faz pensando em você, não é? Acho que é do Djavan que faz essa música. E é exatamente pelas características que você leu, né, do povo, da soberba, né, se acharem sábios e de acharem que eles tinham mais poder do que Deus. Né? A gente falar nisso... Oi, Joelma. Não. Se a gente for olhar a própria vida do Paulo, a gente pode pensar, nossa, Deus está louco, né? Olha tudo que aconteceu com ele. E sai de um apedrejamento, vai preso, sai de preso. O único que Deus estava olhando nessa época era Lucas. Porque Lucas não foi preso, Lucas nunca foi apedrejado, Lucas sempre estava embarcado bem, encontrava com Paulo, vem, acompanha assim. Então, toda vez que chegava para poder prender Paulo, Lucas não estava. Ele entrava e saía na cadeia com facilidade. Então, mas se você for pensar, se você for analisar, a loucura de Deus começa lá com Saulo. Isso, bem lembrado. Olha, Magda, você falou agora, e é muito bacana pensar desse jeito, porque quando Saulo olha Estevão, ele fala assim, esse cara é louco. Como que esse cara está morrendo por um Messias desse jeito? Você está vendo como que tudo vai se encaixando, vai se conectando? Né? Quando Paulo fala isso aqui, muitas das coisas ele está trazendo do coração dele. Né? Saulo, para Paulo, não foi um inútil, não foi vamos dizer assim, um caso perdido, não. Saulo teve a construção muito importante de Paulo. A experiência vivida... A base dele foi muito forte. Sim, então assim, ele traz isso aqui. Ele traz a experiência, ele traz ele mesmo. E no meio de judeus, né, a base familiar, e no meio de gregos, a base da formação. Então, os gregos e os judeus aí. Excelente, Maria, excelente. Isso aí. Excelente. E sendo que toda a família dele renegou ele. E aí a família falava que ele era o quê? Era o louco, que passou mal, que virou um feiticeiro por causa do que ele estava perseguindo, ele virou um louco. Você vê como que as coisas vão tomando proporções? Né? Muito bonito, gente. Muito Santa bonito. loucura. Santa loucura. Boa. Versículo 26 para nós. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de famílias prestigiosas. Então, olha só. Ele já começa esse versículo falando assim, vede, pois, quem sois, irmãos. Ele está chamando a atenção
e está colocando irmãos. Irmãos, nós somos irmãos. Então, o versículo 26, a gente pode traduzir ele, qual que é o seu objetivo da vida. Vós que recebeste o chamado de Deus, não há entre vós muitos sábios, nem muitos poderosos. Então, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu ministério? Qual que é o seu desejo central? Né? Não sou rico, não sou poderoso. Para que eu vim aqui? O que eu vou fazer? Esse é um processo de autoconhecimento. Ver depois quem sois, olhar para si mesmo, não para o outro. Não para o outro. Então ele fala assim, vocês não são muito sábios, são pessoas simples. São pessoas simples, como eram os apóstolos. Mas é claro que existiam pessoas cultas, tá? Existiam os gregos que foram convertidos, tá? Mas a maioria era formada de pessoas simples. Criação humilde. Mas culto é diferente de sábio, né? Sim. Os escravos, né? Entre eles tinham muitos que tinham sabedoria e cultura. Era, sim. Porque eram escravos que... O próprio judeus foram escravos na Babilônia. Eles tinham cultura, tinham religiosidade. Eram escravos que sabiam ler, sabiam escrever, sabiam interpretar. José, gente. José dos sonhos. Né? Mas é por isso que ele destaca: não há entre vós muitos sábios segundo a carne. Isso, bem lembrado. Aí, Isso aí. muda o sentido totalmente da frase, né? Isso. Que aí vai lá o sábio, a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, né? Modifica a frase. Muito bem lembrado, Ange. Muito bem lembrado. Aí a gente até pensa naqueles que tinham poder, como os justos, né? Que foram auxiliar Paulo, ajudaram muito Paulo, né? A erguer as igrejas aonde ele ia, tinha homens de poder, mas não é o poder na carne. Sim. É o poder que recebia do Espírito, né? Vamos mais um pouquinho. 27. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Então aqui, no versículo 27 e 28, não sei se vocês notaram, ele usou Deus escolheu por 3 vezes. Então, se Deus escolheu, ele está querendo ressaltar o dom do Espírito. Tá? Então, quando ele fala assim, Deus escolheu para confundir os sábios, a fraqueza do mundo, é o exemplo que a gente acabou de colocar aqui. Saulo e Estevão. A gente tinha um sábio e a gente tinha um fraco, Estevão. Confundiu. O Saulo ficou, como que esse homem pode morrer com uma paz dessa? Confundiu. Tá vendo como que funciona? Então, assim, ele está usando... Olha só, gente, a percepção de Paulo. Ele está usando o que para o mundo é insignificante, que para o mundo ele é desprezado, o que aparentemente é, ali tem uma coisa. Ali tem um porta-voz do Cristo. Tá vendo como que confunde? Né? Olha, confundiram Jesus, como que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está confundindo. Está confundindo o local com a missão. Então, Deus utiliza daquelas coisas mais insignificantes, mais desprezadas,
né, para ali ter alguma coisa para ensinar. Ali ter. A gente Eu vai fiquei lembrar. confusa aqui, Sidney. Essa última aqui, ó. Deus escolheu para reduzir a nada o que é. Fiquei confusa aqui. Deus escolheu para reduzir a nada o que é. O que é o quê? O que é grande, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Vai reduzir a nada. Aquela pessoa que está cheia de cultura, aquela pessoa que está cheia de soberba, vai ser reduzida. Tá. Ele não vai poder se vangloriar diante de Deus. Não tem alguma coisa a ver com lei de destruição? Não. Não, eu não achei, não. Não, né? Eu não fiz isso aqui, não. Né? É porque eu pensei assim, transformação. Porque, na verdade, a pessoa não é reduzida, né? Mas é... Ela vai se transformar. É expressão, né? É como tirar o homem velho, né? Sim, sim. No capítulo 2 a gente vai entrar mais nisso aí. É isso aí. Ele vai abordar isso aí. Então a gente está vendo aqui, nesses 2 versículos, que Deus escolhe sempre a simplicidade e a humildade para propagar a sua mensagem. A gente vai observar... Observe a história de Chico Xavier. Como que ele nasce, numa simplicidade, todo o aperto de vida que ele passou. A história de Divaldo Pereira Franco. Como que ele nasce numa família de tantos irmãos, que eu não sei quantos irmãos, sei lá, 12, e o médico fala para a mãe dele que ela tinha que abortar, que ela não ia aguentar. Olha como que Deus utiliza da simplicidade, da humildade, da aparente fraqueza, para ali ter realmente conteúdo. É a confusão. Isso confunde os sábios, confunde os cultos. Eu lembro sempre daquela personagem do livro, do filme do Divaldo, que eles estavam numa reunião mediúnica e tinha um obsessor que o médico, né, o esclarecedor não conseguia, e a senhora, que era analfabeta, dirigia inclusive a reunião. Ela que esclarece, ela que argumenta e com amor, com carinho, com atenção, ela consegue, né, conversar com aquele espírito. Então eu lembro disso também, a sabedoria estava ali, não precisa de cultura no caso. Né? Não é que seja, já tinha, estava aí dentro dela já isso. Mas a sabedoria, né, a amorosidade estava com ela. Foi ela que conduziu e resolveu o problema. Você vê a diferença. A diferença. Simples, humilde, ela que tinha a luz. Ela que era a portadora da luz. É verdade. Né? Acho que aqui a gente pode colocar também sobre a questão da caridade. Quando você faz um bem e quer mostrar, se vangloriar, né? E é reduzido a nada. Então você já recebeu o seu galardão. Exatamente. Não era querer aparecer? Apareceu. Então, não dá a vossa mão. Como é que é aquilo? Esquerda, direita, esquerda não precisa ficar sabendo. Isso. Não precisa ficar sabendo. Acho que a gente pode fazer um link com isso. Muito legal. Então, observem, gente, olha o conteúdo espiritual. Quando Paulo ele está nesse alerta para a comunidade de Corinto sobre Deus, sobre as coisas loucas do mundo, falando sobre as coisas fracas, ele estava alertando, e isso serve para nós, ele está alertando sobre a vivência cristã. A vivência cristã. Não é opulência, não é soberba, não é templos. Mas Deus está nas coisas simples e humildes. Jesus falou, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Né? A gente tem igrejas, catedrais, templos, até centros espíritas também, enormes, aquilo tudo ali assim. E a gente vira e fala assim, aonde está a simplicidade? Aonde está o atendimento cristão à pessoa que vem procurar uma cesta básica? Aonde está o atendimento a uma pessoa que vem precisar de ajuda? Aonde está? Né? As coisas são simples. Né? E isso quando eu li, eu interpretei, isso para mim me tocou muito.
Porque às vezes a gente está se enveredando num caminho, e às vezes chega uma mensagem dessa, você fala assim, nossa, gente, estou complicando muito a vida. Calma, vamos pensar nas coisas simples, que as coisas simples dão resultado. As coisas simples funcionam. As coisas simples dão resultado. O Sidney, o interessante desse 27, 28 e 29, que se você tentar entender separado, você se perde na interpretação correta. Então, se você interpretar juntando, né? Isso. Loucura no mundo, confundir o sábio, fraqueza, confundir o forte. Eu acho que você tem que interpretar sempre colocando os dois. Sim. Né? Inclusive, na fraqueza e confundindo forte, o maior exemplo que nós temos é Jesus, que foi tido que como fraco perante os fortes do mundo. Sim. Perante um Herodes, perante um Pôncio Pilatos. Era o quê? Era o poder, né? Do mundo, o poder do mundo. Ele saiu como fraco. Então, se você tenta depois sair, reduzir a nada e parar aí o que é, você fica, mas o que é o nada? Aí você continua, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus, mostrando que tudo é criação divina, tudo provém de Deus. Nós somos o quê perante Deus? Né? Até as nossas criações vêm de onde? De Deus. Então, nós somos o quê? Nada perante Deus. Nada no sentido, né, de que ele, tudo emana dele, nesse sentido. Sim, sim. Tudo emana de Deus. Por isso que eu coloquei o Calvin no meu Instagram ontem. Quem viu, viu. O Calvin falando lá, eu sou importante. Aí depois ele falou assim, falou o grão de areia. Tem muita sabedoria no Calvin, tá, gente? Por isso que eu gosto dele. Tem muita sabedoria dele, adoro ele. Por isso que quando eu vi, eu falei assim, gente, o Calvin falando, eu lembrei dele. Ok, a Ângela fechou aí, por isso que a gente tem que ler no bloco. Tem alguns versículos que soltos é ok, dá para interpretar, mas alguns a gente tem que ler nesse bloco aí, senão a gente perde realmente o fio aí. Eu acho, né? Não, tá certíssimo. Agora, fechando o capítulo 1, no versículo 30, olha como que Paulo vai fechar. Ora, é por ele que vós sois, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então aqui, 30 e 31. 31 eu rabisquei por cima aqui, agora que eu vi. Então Paulo se volta para a grandeza da divindade. Vocês estão em Cristo Jesus por um ato de Deus. É isso que a Anja acabou de falar aí, ó. Tudo provém de Deus. A justiça, a santificação, né? A santificação de onde? Das tarefas diárias. As tarefas que nós temos são uma santificação. Elas nos vão levar ao quê? A nossa redenção. A nossa redenção. O resto, gente,
que ele coloca aqui, do 31, é agradecimento a Deus. É agradecimento a Deus. Se glorie no Senhor. Eu sou grato, Senhor, pelo dia de hoje, por ter um lar, por ter uma saúde. Ou às vezes até você não está, você está passando por um momento de tribulação, ser grato, porque é o que a gente falou lá da sabedoria e da loucura. A gente não entende essa sapiência de Deus. A gente acha que ele está louco. Mas essa loucura dele é a minha solução para mim. É a minha solução. Tudo ok, gente? Maria, Regina e Marco, tá tudo ok aí? Beleza? Vamos pro capítulo 2, então. Aqui, o Paulo vai continuar. Sabedoria de Deus e sabedoria humana. Tá? O Paulo vai demonstrar, o restante aqui do capítulo, né, a conduta como deve ser a conduta da humildade. Né? Então vamos ver aqui, ó. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria, para vos anunciar o mistério de Deus. Olha só como que Paulo tá falando aqui. Ele já nesse versículo 1, ele já se alinha com ele. Eu estou falando para vós, irmãos, e não me apresentei com nenhum prestígio. Não me apresentei com nenhum título. Tá? Então, assim, quando Paulo, se você for olhar que ele está escrevendo uma carta de Corinto, ele esteve em Atenas. Em Atenas, ele precisou utilizar de retórica. E mesmo assim, ele não conseguiu, ele saiu de Atenas decepcionado. Quem leu Paulo Esteva viu. Ele saiu de Atenas decepcionado, porque ninguém entendeu o que ele estava falando. Tá? Ninguém entendeu. Então vamos ver agora o foco de Paulo. Pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Olha o foco de Paulo. O centro da sua peregrinação. Aqui, ele está negando a si mesmo. Ele está falando o que o Cristo colocou. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É o que Paulo está falando no versículo 2. Ele não está fazendo propaganda dele. Ele não está querendo demonstrar os seus títulos. Ele não está querendo demonstrar nenhum poder de argumentação. Ou seja, quem tem que aparecer é o Cristo. E não ele. É o Cristo. É um grande exemplo para os dias de hoje. Para todas as religiões. Você vai ouvir um culto, você vai ouvir um sermão, você vai ouvir uma palestra espírita, você vai ouvir uma missa. Não sei o que você vai ouvir, mas quem tem que aparecer é o Cristo, gente. Não é um sacerdote? Não é um padre, não é um bispo? Não é um palestrante espírita? Quem tem que aparecer? Não são cristãos? Tem que aparecer o Cristo. E aí, muitas das vezes, nós assistimos agora, falando do nosso movimento espírita, nós estamos assistindo palestras espíritas e o Cristo é um coadjuvante. Kardec nem se fala. Foi o tema de quem assistiu lá ao estudo do Alexander e do Klaus na FEAC aí, que o DDD patrocinou. É isso. E é isso aqui que o Paulo está falando. É o Cristo que tem que aparecer. Né? Você pega o exemplo do Paulo, um homem que era cheio de história, cheio de experiência, cheio de vivências pessoais, mas a sua maior preocupação é colocar o Cristo em sua pessoa. Por isso que Paulo está falando ali no início, a gente vai sempre abordar isso ali no capítulo 1, que esse partidarismo, essa idolatria, ela é um perigo, porque você coloca o Cristo aqui e você quer se exaltar. E aí você vai entender, conforme a Anger colocou muito bem lá, né, vai ser reduzido. Quem tem que aparecer é o Cristo. E Paulo não se vangloriou, né? Paulo não se vangloriou. Né?
É o que a gente está falando, é o que ele colocou. Você é de Apolo, você é de Paulo, você é de Cefas. Mas eu vou te perguntar, quem é de Jesus? Quem de vocês é de Jesus? É o interesse pessoal. É o não ao interesse pessoal. E ele tinha um currículo. Sim, sim. Né? Sim, e ele não precisa dar nenhuma carteirada. Né? Aliás, a única vez que Paulo deu uma carteirada foi para salvar a si mesmo, para continuar a sua peregrinação. Que ele virou e falou assim: eu sou cidadão romano, quero ser julgado por César. Foi a única vez que ele deu uma carteirada. Foi a única vez. A única vez. E mesmo assim, para ele poder continuar a peregrinação dele. Ele ficou por uns mais 10 anos naquilo ali, depois da carteirada. Ficou 2 anos lá em Roma. E vai julgar, não julga, não sei o que, escreve um monte de carta, depois ele é liberto. Olha só, para você ver, gente. Ele não estava pensando em se salvar, ele estava pensando em salvar o ministério. A missão dele. A missão dele. Entendeu? Estava pensando em salvar ali. Olha como que ele continua no versículo 3. Estive entre vós, cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham de persuasiva, linguagem da sabedoria, mas eram uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele se humilha a fim de que a mensagem do Cristo apareça. A gente lembra aqui daquele início que o Barnabé nem tinha confiança dele de deixar ele falar. O Barnabé não deixava ele falar. Ficava apreensivo. O Barnabé, a única vez. Aí o Paulo foi logo no início, foi fazer uma pregação, ele se embananou todo. Aí o Barnabé olhou para ele e falou assim: Paulo, pode deixar que eu prego, pode deixar. Ele estava nervoso. Aí, de repente, Barnabé ficou doente, ficou com febre. Paulo, pode fazer a pregação. Aí o pai começou, né? Aí nunca mais parou. Aí Barnabé até abriu mão. Não, Paulo, agora pode assumir. A minha missão aqui era só para poder deixar você ali. Agora, meu filho, você pode voar. Né? Sidney, quando ele fala que a pregação dele, né, era uma demonstração de espírito e poder. Espírito aí é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, espíritos, poderes, né? Isso aí. Na letra G aqui da BJ fala alusão aos milagres e às efusões do Espírito que acompanharam a pregação de Paulo. Ou seja, ele não trouxe para ele esses acontecimentos. Ele sabia que era uma coisa maior, que era de Deus, né? O Espírito Santo. Então, assim, é interessante, eu fui buscar em Paulo Estevão uma informação, porque ele vira e coloca aqui assim. Espera aí que eu me perdi aqui. Cadê que eu me perdi? Aqui, ó. Estive entre vós, cheio de fraqueza, receio e tremor. E aí eu fui procurar em Paulo Estevão. E achei uma parte, está no capítulo 6 da segunda parte. O capítulo se chama Peregrinações e Sacrifícios. Capítulo 6 da segunda parte. E aí eu fui entender essa fraqueza, esse receio, esse tremor. Está no finalzinho do capítulo, mas eu vou ler aqui para vocês aqui. Olha a experiência do Paulo. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir doloroso insucesso, não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais e, supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletivo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias
não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe ensobrou a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres da sua vida. Aí eu fui entender esse tremor, essa fraqueza aqui. Aí eu fui entender. Por quê? Conforme eu coloquei, Paulo foi falar em Atenas. Ele não foi aceito. Então Paulo, de repente, se foi tomado de uma fraqueza. Ele foi tomado de uma tristeza. Porque na expectativa dele, ele queria que todos atendessem, que todos se virassem. Mas ninguém foi. Então, até Emmanuel está colocando, Paulo não conseguiu compreender que Atenas estava intoxicada intelectualmente. E que ele não estava desamparado. Então ele não se conformava com essa frieza. Então ele chorava de dor. Ele chorava. Então ele está falando assim, olha, eu não fui... Eu não fui de acordo com a sua mensagem, com a sua pregação. Entendeu? Como que ele ficou tão triste? Porque ele pregou, falou e ninguém veio. Eu falei assim, olha, eu não estou à altura. Então ele ficou alguns dias com essa nuvem de tristeza. Ô Sidney, você falando aí, e se a gente for pensar uma ação e reação, né? Porque ele também ouviu Estevão e não aceitou a mensagem. Muito pelo contrário, né? Ele, com toda a cultura, com todo o poder, não aceitou a mensagem de Estevão. Foi a mesma coisa. A mesma coisa. Ele é igual o Emmanuel falou aqui. Só que Estevão, um espírito superior, aquilo que nós falamos sexta-feira, né? Não se sentiu ofendido, melindrado. Ele, ainda não tendo, apesar da evolução dele, não se equiparou a Estevão, porque ele sentiu, né? Mas é a mesma atitude que ele do passado. Sentiu na pele, né? Sentiu. E eu, trazendo para a minha pessoa, eu penso em quantas vezes também eu choro, mesmo que não choro, mas o coração sente, quando eu sinto que eu não correspondo a um desafio, alguma coisa que eu quero fazer, que exige de mim um esforço, e eu me dedico e faço. É porque eu estou muito na terra mesmo. Eu estou muito humana. Todas nós, né, Maria? Eu senti tanto isso aqui, quando o Sidney foi lendo, que o meu coração até apertou. Mas conforme Emmanuel colocou aqui, supondo-se desamparado pelas energias do plano superior. Supondo-se. Quer dizer, é o nosso estado. A gente acha que, nossa, estou sozinho, estou desamparado. Fracassei. E é nessa hora que os amigos espirituais estão do nosso lado. Verdade. É nesse momento. É isso que a gente tem que buscar. Não é nesse momento mais assim, que a gente sente que está desamparado, é ali que eles estão mesmo do nosso lado, para você não se sentir assim. Para te dar força, para te dar energia. Igual colocou aqui, para te insuflar a oração, para fazer a conexão, para sugar essa energia, para sair essa energia. É verdade. Pessoal, paramos aqui no versículo 4. Ok? Anota aí, porque geralmente eu me perco, tá? Então, versículo 4 do capítulo 2. E outra coisa, gente, semana que vem nós temos irmã Ila, tá? Todo mundo de banho tomado, roupinha bonita, tá? Nada de pijama. Nada de pijama. Se tiver de pijama, desliga a câmera.
vir perfumado, tá? A irmã Ila, ela vai fazer aí uma palestra não, um estudo, mais ou menos meia hora sobre a carta aos Coríntios, a importância dela no movimento cristão. E depois, os últimos 30 minutos, ela vai responder a perguntas. Então, já recebi algumas perguntas, já escrevi aqui, já entrei em contato com ela também, ela confirmou a presença dela semana que vem, e ela falou que pode fazer as perguntas na hora. Então, assim, já recebi algumas perguntas. Não que na hora, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Ela é totalmente aberta, não tem nenhum protocolo, alguma coisa a seguir, não. Aí eu fiquei com dúvida, mas eu não tinha mandado pergunta. Não, pode abrir o áudio, fazer a pergunta para ela, a observação, que ela vai responder da mesma forma, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta e quiser já enviar para mim durante essa semana, eu já vou anotando aqui, que aí depois a gente vai coletando para ela. Mas semana que vem teremos a patrona do nosso grupo, que abriu o nosso grupo, né? Ano passado, então com muito carinho a gente recebe ela de novo. Ok? Mais alguma coisa? Ô Sidney, todo mundo conhece a irmã Ila aí? Não conhece, Regina e Marco? Eu vou botar um vídeo dela no nosso grupo, tá? Aí vocês vão poder conhecer. Ela tá muito por dentro do movimento espírita. Ela é uma companheira do Haroldo Dutra Dias. Ela já participou de palestras espíritas. Ela esteve aqui em Juiz de Fora com a gente. No antigo Capitólio, quando existia ali, agora é o BH, supermercado BH, né? Então ela fez uma palestra com o Haroldo, com aquele do Fé e Caridade. Recordo como que foi, gente? Wanderson. O Wanderson, a irmã Ila e o Haroldo. Eles falaram sobre Paulo de Tarso. Então, ô Sidney, oi. E quem não leu Paulo e Estevão, irmã Ila já leu mais de uma vez. Leu bastante livro de Chico. Pergunta ela sobre a Boa Nova. Ela dá show em cima da gente, do Humberto de Campos. Então, assim, vou botar um videozinho da irmã Ila só para vocês adentrarem, tá? Mas contamos com a presença de todos aí, tá bom? Então vamos encerrar aqui, já deu a hora, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a esse banquete de luz que nós tivemos com respeito à Carta aos Coríntios, que o nosso irmão Paulo nos escreveu, parecendo até que ele nos escreve para o movimento espírita do século XXI, escrevendo para cada um de nós em particular. Cada um de nós, quando a gente lê, a gente deve colocar que ele está escrevendo para a gente. E fazemos as nossas reflexões, procurando o nosso autoconhecimento. Agradecemos a esse estudo de hoje, que foi dirigido pelo mundo espiritual, temos certeza disso. Que foi dirigido pelos benfeitores da nossa FEAC. Agradecemos o amparo na área da saúde que cada um tivemos agora no nosso lar, energizando a nossa água, energizando o nosso ambiente, e aonde nós estamos, nos tornamos um ponto de luz, e que possamos, através e depois desse estudo, continuar mantendo essa sintonia. Obrigado, Mestre, e envolva todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, e que possam entender, compreender e abrir o coração para a sua mensagem. Envolva os servos de Maria de Nazaré, no amparo aos irmãos suicidas, no recolhimento e nos processos reencarnatórios. Agradecemos a Paulo de Tarso, agradecemos aos benfeitores espirituais e encerramos esse estudo, dando graças a Deus, conforme Paulo fala, glorificando a Deus. Obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Boa noite.